jovem, vou seguir em frente e não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Vendo a alma jovem, vou seguir em frente e não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Cheio de esperança. Olá, sintonizados! Estamos na Combrage Sul 2025. Você não sabe o que é uma Combrage? Eu vou te explicar. A Combrage é a confraternização brasileira espírita, juventude espírita. Agora você já sabe. Então, gente, a gente está aqui fazendo uns trabalhos, estudando, confraternizando, unificando. Mas a gente fez umas perguntinhas, umas pegadinhas, que vocês vão ver já já. Dani, chama a vinheta. Sintonizados, assim como disse a Laila, o Pílula desse mês é muito especial, em comemoração aos 168 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Nós organizamos para vocês, lá da Combrage Sul 2025, algumas perguntinhas relacionadas ao Livro dos Espíritos e ao Espiritismo para os jovens desse evento. Só que nós fizemos uma pegadinha com eles. Se liga E a só. primeira pergunta, vamos ver que alguém vai saber. Qual foi a data de lançamento do Livro dos Espíritos e por que essa data é tão importante? Dia 1º de abril. E por que é tão importante? Quanto é? Na verdade, foi no dia 18 de abril de 1857 que o Livro dos Espíritos foi lançado oficialmente por Allan Kardec em Paris. Esta data foi o marco inicial do Espiritismo como uma doutrina, pois foi divulgado ao público de forma sistematizada pela primeira vez. E essa data também ficou conhecida principalmente no Brasil como o Dia do Espiritismo. A segunda pergunta é: quantas perguntas existiam no Livro dos Espíritos no seu primeiro lançamento e quantas perguntas tem nos dias atuais? Não é. Vergonha. A primeira edição do Livro dos Espíritos possuía apenas 501 perguntas. Já a segunda edição, que foi lançada em 1860, com 1019 perguntas, divididas da seguinte forma: causas primárias, mundo dos espíritos, leis morais, esperança e consolações. Terceira pergunta: quais foram os principais médiuns no desenvolvimento das respostas do Livro dos Espíritos? Alan Filho, Maurício Keller e Jonathan Moreira. As principais médiuns eram Caroline e Julie Boudin e Ruth Céline Raffet. Porém, é importante lembrar que Kardec não recorreu só apenas a essas três jovens. Como também já foi dito em outros pílulas, Kardec recorria a várias outras fontes e só inseriu no Livro dos Espíritos as informações que tinham concordância e coerência. Quarta pergunta: qual foi o principal mentor no desenvolvimento do Livro dos Espíritos? Yuri Alberto. O principal mentor que auxiliou no desenvolvimento do Livro dos Espíritos foi São Luís, pois ele era o mentor espiritual da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Caio, que dia é comemorado o Dia da Mentira? Dia 1º de abril. E por que é tão importante? Quanto é? Quantos dias tem o ano bissexto?
Não é. Que vergonha. Pergunta é: quais são os seus 3 cantores favoritos no meio espírita? No meio espírita, eu gosto do Alan Filho. Tem que ser cantor, né? Cantor. O Maurício Keller do GAN, também gosto. E Jonathan Moreira. Então, os 3 juntos. Fala de novo. Alan Filho. Alan Filho, Maurício Keller e Jonathan Moreira. Valendo. Olha pra câmera. Fala aí o nome de um jogador famoso aí do Corinthians. Yuri Alberto. É isso, sintonizados! Esse foi o Pílula de hoje. Espero que tenham gostado e entendido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo! Fala, sintonizados! Estamos começando mais um Papo de Luz e hoje com uma presença ilustre, um convidado maravilhoso que está aqui com a gente. Mas antes de a gente apresentar ele, nós estamos na Combrage, que é a Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas, e ela está acontecendo em Santa Catarina, em Florianópolis, nessa data mega especial. Hoje é dia 19 de abril. Ontem a gente comemorou o aniversário do Livro dos Espíritos. Amanhã a gente vai comemorar a Páscoa. Olha que data especial para a gente fazer essa confraternização aqui. E hoje nós vamos entrevistar ele, ninguém menos que Jorge Godinho, o nosso presidente, né, atual presidente da Federação Espírita Brasileira, que está há 10 anos nesse cargo. E a gente vai conversar um pouquinho com ele hoje. Tudo bem? Tudo bem, alegria nossa. Que bom, que bom. Então a primeira pergunta, a gente preparou umas perguntinhas para o senhor, obviamente sobre a juventude. E a primeira coisa que eu queria saber para o senhor, qual é o papel da juventude espírita, né? O papel que nós temos no presente e no futuro do movimento espírita, da divulgação da doutrina espírita? Este é um papel muito importante que o jovem tem que ter consciência. Todos nós, quando nascemos, temos um propósito existencial. Tem um planejamento divino para cada um de nós em cada existência. E nós assumimos um compromisso de divulgar o Evangelho de Espírito e Verdade. Então, isto é que nós devemos ter consciência, porque enquanto jovens estamos estudando, estamos aprendendo com os mais velhos, os mais idosos, mas também nós chegaremos ao momento em que estaremos mais maduros e com as mesmas responsabilidades daqueles que nós hoje consideramos como sendo os mais idosos. E esta responsabilidade é igual para todos. Divulgar o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que começa conosco mesmo. Né? A cada momento que nós vivenciamos o Evangelho, nós estamos fazendo essa divulgação. E, naturalmente, também aproveitando todo o instrumental da midiática que está à disposição, porque tudo isso vem autorizado pelo governador espiritual da Terra, que é Jesus, para que nós possamos fazer um bom aproveitamento desses meios de comunicação, para que o projeto dele, que é cristianizar a humanidade, nós possamos estar inseridos e contribuir com Ismael, que é o governador espiritual do nosso país, né, e que conta também com a nossa colaboração para que nós possamos cristianizar a humanidade, começando conosco mesmo esta cristianização. Verdade, muito importante. Aliás, nosso programa, se não fosse a internet, se não fosse o YouTube, nós não conseguiríamos estar agora transmitindo essa entrevista, né, para o Brasil. Próxima pergunta. Como a FEB tem incentivado a participação dos jovens nessas atividades doutrinárias, administrativas, de forma geral? A Federação Espírita Brasileira, ela tem um trabalho de coordenação do movimento espírita. Sim. E, naturalmente, no movimento espírita, nós temos uma área da infância e da juventude, e que especificamente foca no jovem, foca na criança, e hoje até no bebê, onde nós vamos verificando um trabalho contínuo que vai se aperfeiçoando a cada ano, que isso começou lá atrás, há quase 50 anos, 45 anos, 46 anos, a época em que as pessoas voltadas à área da educação, dentro da doutrina espírita, procuraram trazer a lume este papel de levar ao jovem, levar a criança
a doutrina espírita para que ela pudesse, compreendendo, vivenciar a doutrina. Então, a Federação Espírita Brasileira, ao coordenar o movimento espírita, ela está proporcionando, através da área de infância e da juventude, no movimento e na própria FEB, porque também lá nós temos a área de infância e da juventude, que nós chamamos de campo experimental. Então, esse trabalho é um trabalho que nós dedicamos com muito carinho, porque é o futuro. Sim. Então, se nós raciocinarmos apenas com os adultos, nós deixaremos uma lacuna, porque o jovem de hoje é o adulto de amanhã. E isso tem que ter uma continuidade. E essa continuidade se faz justamente com esse trabalho que a área de infância e da juventude vem fazendo. E a FEB, ela se ocupa proporcionando ao jovem as condições de trabalho, de ter um protagonismo dentro da casa espírita, nas áreas de acordo com as habilidades de cada um. Certo. Falando em habilidade, já puxando para a próxima pergunta, como que o senhor acha que os jovens podem contribuir assim, de forma mais efetiva para a divulgação da doutrina espírita? Tirando esse evento maravilhoso, né? Que a gente acaba divulgando. Mas olha só, o jovem pode contribuir em muito. Sim. Por quê? Porque hoje o jovem tem muito mais facilidade e habilidade com os meios de comunicação do que a minha geração. Então, se o jovem se propõe e ele deseja colaborar com a casa espírita, os seus gestores, as pessoas que trabalham diretamente com ele, observam isso e oferecem. O que pode acontecer é também um outro lado, que a gente vai botar assim uma meia-culpa em termos dos gestores da casa, que nem sempre dá oportunidade ao jovem para que eles possam sentir-se pertencente à casa espírita e, ao mesmo tempo, colocar suas habilidades à disposição da casa. Então, esse é um trabalho que hoje a área da infância e da juventude está focada para justamente fazer com que o jovem tenha um protagonismo na casa espírita em todas as áreas de atividade, desde a gestão até aquelas outras atividades que as suas habilidades possam contribuir. Então eu digo que é uma mudança muito grande que a área da infância e da juventude está hoje focada para proporcionar ao jovem o seu protagonismo na casa espírita. Certo. A gente está em sintonia. O nome do programa é Sintonia Espírita, a gente está em sintonia, porque eu estou fazendo a pergunta e você já está respondendo lá na frente. Ah, é? É. Então que bom. O que eu ia perguntar agora era justamente sobre os desafios que um jovem encontra dentro da casa espírita, do movimento espírita, para que ele possa divulgar. E o senhor já falou de um deles, que é justamente quando encontra essas barreiras, né, de dirigentes, enfim, que não dão essa oportunidade para colocar as habilidades. Além disso, o senhor vê alguma outra problemática, algum outro desafio que o jovem enfrente para poder estar mais inserido no movimento? Olha, teve um geopolítico chamado Toynbee, que ele disse o seguinte, que o desafio é poder. Toda vez que você tem um desafio e você consegue vencer, você se torna mais seguro, mais poderoso. Então, quando o jovem encontra desafio e ele procura vencer esse desafio, porque às vezes o jovem fica aguardando que os mais velhos, os adultos, lhe ofereçam oportunidade. E ele não se oferece. E às vezes a pessoa não percebe. E se ele se oferece, diz assim, olha, eu estou aqui, eu sou um jovem, eu tenho conhecimento destas áreas e eu gostaria de trabalhar, de ajudar na casa como voluntário. É uma outra postura também. Porque às vezes o jovem fica numa posição que é de receptividade. Ele fica aguardando que os adultos chamem ele para poder ter o trabalho e às vezes os adultos não observam a habilidade que ele tem. Porque a melhor coisa é quando você voluntariamente coloca-se à disposição de boa vontade para realizar uma tarefa. E aí desperta naqueles que são os responsáveis, gestores da casa, para que possam oferecer ao jovem aquilo que ele possa protagonizar na casa espírita. Então, eu diria que é uma moeda de dois lados, né? Tanto da parte do jovem, que tem que ter essa iniciativa, quanto da parte dos seus dirigentes, para que a gente possa, juntos, porque o trabalho ele é comum a todos. Né? O trabalho com Cristo ele é impessoal. A única personalidade é Jesus que tem que aparecer. Agora, é comum a todos. Aí não tem distinção. Se é comum aos adultos, aos jovens, não é? É comum a todos nós. Então, o jovem e o adulto participam dessa atividade. E devemos lembrar que somos espíritos imortais. Jovem, velho, adulto, é uma caracterização, a indumentária que o espírito imortal reveste.
Porque você pode ter um jovem, um espírito muito maduro, mais do que o outro que tem 80 anos. E não é o fato dele ser jovem que ele vai ser ou diminuído em suas habilidades, capacidades. Por isso que a vida, a existência, é uma grande oportunidade de aprendizado entre aqueles que estão numa vida de relação e que têm consequências morais quanto a isso. Então não é por acaso que nós estamos juntos, tanto os jovens quanto os adultos, nessa atividade, e que precisamos todos trabalhar conjuntamente as experiências sendo trocadas. Sim. A maturidade daquele que já passou pela experiência da juventude e a juventude que tem todo esta garra, esse incentivo, essa vontade, essa energia com a maturidade daquele que já passou por essa fase. Então, quando você coloca essas duas coisas juntas, você chega a dois opostos que a harmonia é o equilíbrio entre eles. E esse equilíbrio só pode haver se houver essa comunicação e esse trabalho em conjunto, onde um aprende com o outro. Verdade. Acho que a palavra que resume isso é proatividade, né? Exatamente. Chegar no centro e falar, poxa, eu sei, eu gosto de fazer isso, posso? Isso, pode. Ou não, a gente já tem, É, mas a gente exato. tem que tentar. Eu Tá posso certo. fazer uma leitura Isso. de uma página antes da exposição do Evangelho? Aí a pessoa que é responsável diz, pode, você tem condições? Tem. Então vamos fazer. Aí vai experimentando, vai dando oportunidade. Daqui a pouco é um palestrante. Exatamente, é isso aí. Bom, a gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas eu tenho ainda uma pergunta agora mais pessoal. Como eu falei, o Jorge Godinho é o nosso presidente atual da Federação Espírita Brasileira, e eu gostaria de saber qual foi o papel do Espiritismo na sua vida, na sua trajetória mesmo, até chegar onde o senhor está hoje, tanto dentro da Federação Espírita, mas na sua vida mesmo, pessoal, enquanto espírito imortal. Olha, eu não sei se é privilégio, mas eu nasci num lar onde a minha mãe tinha uma mediunidade ostensiva. Eu nasci no ano de 1947. A doutrina espírita não tinha a pujança que tem nos dias de hoje. Não havia a juventude, a mocidade, como hoje. Você reunia aqui, nesse exemplo, que nós estamos mais de 400 jovens, isso nem na época poderia imaginar. Né? Então, eu presenciei na minha casa a ostensividade da mediunidade de minha mãe, porque eu morava no interior e nós morávamos em alguns lugares que não tinha esse casa espírita. Sim. E às vezes ela sentia a presença de um espírito tão forte que ela avisava para meu pai que ali havia necessidade de um atendimento. Às vezes estava ela, eu e meu pai. Aí a gente sentava, fazia uma prece, minha mãe trazia a comunicação do espírito, meu pai dialogava com ele, e naquele momento ele era atendido no plano espiritual. Quando nós morávamos em algum local que tinha uma casa espírita, isso não acontecia no lar, porque ela frequentava as reuniões mediúnicas, e assim eu fui crescendo neste ambiente com tanta naturalidade que eu já nasci espírita, vamos dizer assim. Eu não escolhi outra religião, ou outra filosofia, outra doutrina, porque esta me atendeu às necessidades, os meus questionamentos, as minhas dúvidas, o consolo que eu precisava, o esclarecimento às minhas questões, porque eu aprendi que a doutrina espírita é uma doutrina, conforme Kardec responde no livro O que é o Espiritismo, que fala sobre a nossa natureza. Sim. Responde às perguntas milenares, quem sou, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou. Então, quando isso veio à tona, eu digo, pronto, eu agora só preciso adentrar mais profundamente a esse estudo, porque as perguntas que amigos ou que eu mesmo tinha, eu estou encontrando esclarecimento e consolo. Então, essa foi a minha presente existência, que graças a Deus eu tive, e agradeço muito a minha mãe, né, pelo fato de estar convivendo com ela diante de um fenômeno mediúnico que para mim era algo tão natural que jamais eu questionei, jamais eu achei que aquilo era algo diferente, sobrenatural, pela própria naturalidade como o assunto foi tratado ao longo da minha existência, da minha experiência. Ai, que lindo. Adorei a história. Agora, para a gente finalizar, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para os jovens do Rio de Janeiro, de Florianópolis, do Brasil, quem for assistir o nosso programa hoje? Olha, tem um ditado que eu aprendi, a gente não dá o que não tem. Então, o que eu vou passar não é o que eu tenho.
Mas o que eu procurei viver e procuro viver é diante de 4 pilares. Porque quando a gente vê que Jesus é guia e modelo da humanidade, e que só tem um caminho, então eu escolhi para que eu possa viver com isso e praticar isso. Evangelho como roteiro, consciência tranquila como consolo, a ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Muito bom. Gente, então a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Papo de Luz de hoje, no mês de abril. Um beijo e até a próxima. velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva, e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, e a vitória diante de seu olhar está. O que te detém de amar,
Saber que não pode viver pro diário, medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção. A combragem é a confraternização de... Que delícia! Fala, gostoso. Tá gostoso mesmo. Olha só. Milagres da combragem. Tá vendo? Ela não come fruta. Tá vendo? Mandar isso pro teu polo, falar assim, olha gente, ela tá comendo fruta aqui, ó, na Combragem, no sul. Teve que vir pro sul. Teve que vir pro sul pra comer fruta. É a magia do sul, gente. Ai, olha só. Te mudou, né? Vai ficar por aqui. Vai sair falando. A cara. Luz, câmera, ação. Então, mas eu acho que dá pra fazer, né? Gente, olha como é que tá. A pressa pra comer. A vida do cameraman, como é que é a vida do cameraman? Vamos que eu vou comer de novo.